A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua chamada. Nesse momento aqui, quem vos fala é o servo do Senhor, Anderson Bernardo. Eu tenho uma palavra para você nesse dia de hoje. Eu não sei se você está vendo esse vídeo aqui de dia à noite ou na parte da manhã. Eu tenho um versículo da palavra de Deus para você, eu tenho uma reflexão, eu tenho uma mensagem de Jesus para você. Até o final, que Deus irá falar com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da mensagem, da palavra de Deus, eu quero dizer para você, você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, dê um like, compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe a mensagem do Senhor Jesus. A mensagem do Senhor Jesus, ela transforma, ela muda, ela quebranta corações. Eu quero ler aqui o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, que chama Assembleia Solene. Eclesiastes, o qual quem escreveu foi Salomão. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Eclesiastes, igual nós lemos aqui, vai dizer o texto que o próprio Salomão aqui escreve Eclesiastes. Salomão conta a sua vida no livro de Eclesiastes. Ele vai dizer que tudo é vaidade. Salomão vai entender que a sua vida, os propósitos na terra, a correria da terra, o que ele fazia na terra era vaidade. Para quem não conhece Salomão ou não se recorda de Salomão, Salomão foi o filho de Davi, o qual veio de um relacionamento conturbado, mas construiu o templo para o Senhor. Construiu o templo para o Senhor depois da morte de seu pai. Então diz que Salomão iria agora tomar o trono do seu pai. Ele ia tomar a frente, a cuidar de um povo. Então vai dizer o texto, a Bíblia vai dizer que Salomão orava, clamava ao Senhor. Ele não pediu ouro, nem prata, nem riqueza. Salomão pediu sabedoria. Diz que a casa do Senhor, onde Salomão estava orando, clamando, ao ele pedir sabedoria, se encheu de tão tamanha glória. Havia uma glória dentro da casa que o sacerdote não saía e os que estavam fora não poderiam entrar. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra. Lógico que o primeiro é Jesus, mas Salomão no Velho Testamento foi um dos homens mais sábios nessa terra. Salomão, ele teve o discernimento e a sabedoria em uma ocasião em que duas mulheres estão no palácio, brigando por um filho que já estava morto. Salomão, tanta sabedoria que Deus deu para ele, ele olhou aquelas duas mulheres, pediu uma espada e ia partir aquela criança no meio, ia dar uma para a mãe e outra para outra mãe. E nessa ocasião, tomando essa decisão, uma das mães se revelou e disse: não, dá para ela, deixa o filho com ela, com vida. Então Salomão conseguiu resolver mais um dos problemas que havia em seu reino. E Salomão descobriu a mãe verdadeira. E o que dizer de Salomão? Salomão teve, Deus permitiu mais de 700 mulheres para Salomão, mais de 700 mulheres. E a Bíblia diz assim que além de permitir 700 mulheres para Salomão, Salomão arrumou 300 mulheres de outras províncias, porque o coração de Salomão era conquistar as terras vizinhas. Tanta sabedoria que ele adquiriu, o pensamento dele era conquistar as terras vizinhas, as províncias, mas ele se perdeu, porque Deus deu 700 e ele arrumou 300 mulheres. O que dizer de Salomão? Salomão foi um homem o qual deu mil holocaustos de bois a Deus em oferta, em sacrifício, entregou ao Senhor no altar. Foi a maior oferta que já houve no Velho Testamento. Foi Salomão quem entregou. Que dizer de Salomão, um homem sábio, com muita sabedoria. Então esse mesmo Salomão, que eu estou aqui mencionando para você, foi o que escreveu o livro de Eclesiastes. Ele começa no capítulo 1, dizendo, tudo é vaidade. Ele começa no capítulo 2, a vaidade e as possessões das pessoas que têm. Ele começa no capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Ele começa no capítulo 4, a tribulação sobre a vida. E o capítulo 5 ele diz, a loucura de votos precipitados. Então o texto que nós lemos aqui vai falar desse Salomão. E ele começa aqui o texto dizendo, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Salomão está dizendo para aqueles que quando entram na casa do Senhor, guardar os seus pés, analisar a sua vida quando entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque a casa do Senhor, no Velho Testamento, era um lugar santo, um lugar propício a adorar a Deus, a clamar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Então Salomão está dizendo aqui que aquele que entra na casa do Senhor, lugar santo,
tem que haver santidade. A palavra santo significa separado, um homem separado de Deus. Então, o que Salomão está dizendo aqui nesse versículo? Salomão está querendo dizer aqui, quando entrar na casa do Senhor, guarda o seu pé. Entrar no santo dos átrios do Senhor. Salomão está dizendo que entrar na casa do santo não é entrar só por entrar. É olhar a sua vida, é olhar o que você fez naquele dia. É você analisar e saber que aquele lugar ali era um lugar santo. E nós temos esse princípio nos dias de hoje. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que olhar para a nossa vida. Nós temos que guardar o nosso pé. E quando eu falo guardar, porque a casa do Senhor, hoje nós somos a igreja do Senhor, somos templo do Senhor. Então temos que guardar o nosso pé mais ainda. Você tem guardado a sua mente quando você entra na casa do Senhor. Quando você entra na casa do Senhor, qual que é o seu preceito? Qual que é o seu intuito de entrar na casa do Senhor? Você entra para adorar ao Senhor ou para ser adorado? Você entra na casa do Senhor só para pregar a palavra e não escutar a mensagem do Senhor? Quando você entra na casa do Senhor, você guarda verdadeiramente os seus pés? Antes de você entrar na casa do Senhor, pense nisso. Guarde os seus pés. Analise para que você está entrando na casa do Senhor, para que você está indo para a casa do Senhor, qual que é o propósito. E Salomão diz aqui, guarda os seus pés ao entrarem na casa de Deus. Ao entrar na casa de Deus, você está guardando o seu pé, a sua mente. Você está guardando a sua língua, os seus ouvidos. Porque, como eu disse aqui, a palavra santo significa separado. E você é separado e ungido por Deus. Você é propriedade peculiar dele. Você era criatura, hoje é filho de Deus. E diz aqui, chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Salomão está dizendo que quando chegamos na casa do Senhor é melhor nós ouvirmos. E o que nós cumprimos com Deus, o que nós falamos com Deus, nós temos que cumprir. Todos os nossos votos, nós temos que cumprir. Não estou falando de voto de dinheiro, eu estou falando de voto no lado espiritual. Qual é o voto que você tem feito com Deus? Você entra hoje na casa do Senhor e entra com um voto, um propósito de orar ou jejuar por alguns dias, fazer campanha. E quando você chega na sua casa, você não consegue terminar esse voto. Qual que é o voto que você fez com Deus? Você faz o voto, Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia. Eu vou fazer um voto de ler a Bíblia o ano todo, vou conseguir ler a Bíblia todinha, o ano inteiro. E chega na metade do ano, você para. Qual que é o voto que você fez com o Senhor? Senhor, esse mês agora eu vou orar e vou jejuar pelo meu filho que está nas drogas, pelo meu esposo que está no vício, e o Senhor vai me dar vitória. Mas aí você não termina o voto de tolo. Qual que é o voto que você tem feito, Senhor? Eu vou jejuar para que o Senhor me dê um dom espiritual, para que o Senhor me dê um dom da cura, um dom de visão, um dom de revelação, para que o Senhor me levante na obra como um presbítero, um pastor, um evangelista, um diácono, um obreiro na tua casa. Eu vou fazer um voto e você não termina esse voto. E Deus quer que tudo que você começou, você termine. E assim é na sua vida profissional. Você começa uma faculdade, também você para no meio do caminho. Você entra no emprego, você começa o primeiro mês, é maravilha, mas o segundo você já desiste por causa da luta e da tribulação. Qual é o voto que você tem feito diante do Senhor? Deus me trouxe aqui para perguntar para você qual que é o voto que você tem feito diante ao Senhor. Será que é um voto de tolo ou é um voto de sábio? Qual é o voto que você tem feito? Qual é o voto que você tem feito diante do Senhor? Eu quero terminar o versículo aqui, mas antes eu quero perguntar qual é o voto que você tem feito diante do Senhor. Faça voto, mas cumpra os votos que você tem feito diante do Senhor. Quantos votos você tem feito e parado no meio do caminho? Deus não quer isso para você. Imagine se Deus fizesse um voto de entregar o filho dele e no meio do caminho Deus desistisse. O que seria de nós? O que seria da humanidade? E quando eu falo de voto, irmão, quantas pessoas hoje em dia fazem voto perante a sociedade? Voto de caráter, voto de cumprir a palavra e não cumpre. Quantas pessoas estão aí fazendo voto de tolo? Eu não sei o que você quer comprar, o que você quer fazer. Faça voto com Deus, mas cumpra. Daniel fez um voto de 21 dias e cumpriu e recebeu a resposta do Senhor. Quando você começa um voto, eu quero dizer para você, o céu se abre. E Deus se abre porque você é uma pessoa que está buscando em Deus e não está buscando em homens. Salomão diz, quando fazemos um voto perante o Senhor, estamos buscando os céus, coisas dos céus e não da terra. Faça um voto ao Senhor, mas cumpra. E diz aqui no mesmo versículo, pois não sabem que fazem mal. Vocês que estão fazendo voto e não estão cumprindo. Eu quero deixar só esse versículo. Eu li o segundo, mas eu quero deixar só o primeiro versículo. Quero terminar aqui. Pois não sabem que estão fazendo mal. Vocês estão fazendo mal para a própria alma, para a sua própria vida. Quando você faz voto e não cumpre. Quando você faz voto de retornar para os caminhos do Senhor e não cumpre, você está fazendo o próprio mal para a sua vida, está deixando o mundo te dominar. Quando você faz voto de entregar a vida para Jesus e não entrega diante da dificuldade que você passou ontem,
Você fala, amanhã eu vou entregar minha vida para Jesus e não cumpre, é um voto de tolo. Quando você faz um voto ao Senhor e você não cumpre, pense bem, você não está fazendo bem, você está fazendo mal para a sua própria vida. Quando você faz um voto na área profissional, espiritual, sentimental, quantas pessoas estão vivendo na área sentimental aí? Uma miséria na área sentimental. Pessoas têm brincado com você, pessoas têm andado e cirandado com você, com seu coração, e Deus fala, faz voto comigo. Faz para ver se é essa pessoa mesmo. Faz para ver se é esse relacionamento, se é esse casamento que eu tenho para você, se é esse noivado, esse namoro. Eu quero dizer uma coisa com você, faça voto com Deus, porque se não for de Deus, Deus te mostra. Quantas pessoas que têm comprado também as coisas, adquirido casa, carro, e não é de Deus, e não tem feito voto com Deus. Quero dizer uma coisa para você, voto não é pecado, irmão. Voto não é pecado, porque você está entregando esse voto diante a Deus. Voto é para que Deus te responda se é ou não é, porque você é filho dele. Você é consagrado do Senhor. Eu quero deixar essa palavra aqui para você. Quando entrar na casa de Deus, guarda os seus pés, porque você está entrando num lugar para adorar a Ele. Que o seu foco, que o seu culto seja racional, inteligente a Ele. Segunda coisa, quando fazer um voto, trata em cumprir, porque você está apresentando esse voto diante a Deus. E terceira coisa, analise o voto que você está fazendo. Se é para o seu bem ou é para o seu mal. Analise o voto que você começa com Deus. Analise o voto que pode trazer para a sua família, para os seus familiares. Analise o voto que pode trazer para a sua vida espiritual, profissional e sentimental. Faça voto com Deus, mas cumpra os votos que você faz com Deus. Deus tem muito a te dar. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dor, elas enriquecem. O que está acrescentando dor sobre a sua vida não é de Deus. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem na área espiritual, profissional e sentimental. Abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério e que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Amém.